Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Reconhecida a verdade de que nosso Pai Celeste responde aos bons corações, através dos corações que se fazem melhores, não olvidemos a nossa possibilidade de servir na condição de valiosos instrumentos da divina bondade. Esta belíssima afirmativa está na página 19 da obra mediúnica Caminho Iluminado, da Lavra do Espírito Emmanuel e do médium Chico Xavier. Eu quero com ela iniciar nossa reflexão acerca do tema que nos foi solicitado: Espiritismo, Jesus e Espiritualidade. Mas eu creio que será melhor usarmos a ordem cronológica do título, que passa a ser Jesus, Espiritualidade e Espiritismo. Não podemos examinar esta trilogia sem nos colocarmos como sujeito ativo do processo, decodificando os sentidos que subjazem nesta trilogia. Inicialmente, perguntemo-nos: quem é Jesus? Conhecemos apenas o Jesus histórico? Jesus foi-nos definido como o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia. É neste sentido que Allan Kardec, no comentário à questão 625 de O Livro dos Espíritos, afirma que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, é o que há de melhor, de mais puro, de mais santo. E Kardec diz ainda: Deus nolo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Evidentemente que o Espírito encarnado em Yeshua, em Jesus, era um espírito de longa tradição espiritual, preparado durante muito tempo. Segundo o confrade espírita Haroldo Dutra Dias, um preparo que durou cerca de 40 milhões de anos. Mas ele é também o governador espiritual do planeta. Ele é o médium de Deus, servo e senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Tal como nos diz Carlinhos Conceição, o confrade espírita Carlinhos Conceição, em sua belíssima canção Quem é Jesus? Mas quando nós queremos fazer essa interseção entre Jesus, espiritualidade e espiritismo,
e conhecer melhor a figura do Mestre amado, vale a pena nós recorrermos à obra mediúnica, o Espírito da Verdade, trazida a nós pelo Espírito André Luiz e os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Quando no capítulo intitulado Jesus e Você, o benfeitor nos exorta à imitação de Jesus. Algo que eu sempre defendi, porque me preocupa a questão de seguir Jesus. Talvez mais apropriado seja imitá-lo. Penso que por essa razão, o grande Padre Zezinho disse amar como Jesus amou. Imitá-lo. Porque nós podemos seguir Jesus apenas no discurso teórico e nos perdermos na prática crística que ele nos ensinou. André Luiz vai apresentar uma série de circunstâncias e situações e ao lado de cada uma dessas situações ele vai oferecer uma estratégia de ação. Ele começa dizendo: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Ou seja, Jesus procurou fazer as coisas de forma simples, sem nenhum estardalhaço, nada cinematográfico. Tudo de maneira simples e objetiva, mas sempre trazendo para nós a luz da verdade e a bênção do amor. André Luiz então faz uma advertência à guisa de orientação. Ele diz: em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Nós não precisamos esperar uma condição excepcional e esperar que a nossa renovação interior se venha por um fato absolutamente pitoresco, diferente, grandioso. Não. Comecemos o trabalho de renovação por nós mesmos, para depois ajudar os outros no seu processo de renovação. E a partir daí, então, André Luiz vai apresentar estas estratégias para imitarmos Jesus a partir do que ele mesmo, Jesus, fez na sua breve passagem terrena. Ele diz: Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Disse ele isso, inclusive, no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso pela guarda dos judeus. E aí André Luiz recomenda: se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. E vem a grande pergunta: temos ou não temos mais que Jesus naquela época? Claro que sim. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Porque Jesus, em seu tempo, não desfrutou de qualquer expressão social. E nós, a maioria de nós, está numa situação melhor que a de Jesus.
Diz André Luiz, Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. E aí André aconselha, se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Mas muitas vezes a gente perde a juventude, não apenas na luta pela sobrevivência, mas envolvido pelas questões do mundo, que nos deixam mais próximos das coisas materiais e mais distante das coisas espirituais. Diz o André Luiz, Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Ele está falando para todos aqueles que já têm mais de 33 anos. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem, não, depois que eu me aposentar eu vou me dedicar a uma causa cristã, seja ela católica, evangélica, espírita. Por que esperar tanto? Diz André, Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. De fato, os irmãos de Jesus nem o procuravam, pelo menos a história assim nos relata. Sua permanente companheira, sua mãe. Pouquíssimos relatos da presença do Pai. Aí o André diz, se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Isso naquelas famílias que contribuem para o progresso espiritual de seus membros. Porque situações existem também em que há uma situação inversa. Aquele que pretende fazer algo é criticado, é sabotado, é ridicularizado. Mas naquela família que há uma paz doméstica, a gente deve mobilizar todos os recursos das pessoas nessa família para servir ao próximo. Diz André, Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Nas horas mais difíceis de Jesus, ele esteve só. Veja que quando Jesus foi preso, o colégio apostólico desapareceu. Pedro negou, Judas já havia traído. A exceção de João, que ficou com Maria, os outros todos esconderam-se. Diz o André, Jesus nada pôde escrever. Aliás, ele não deixou nada por escrito. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. E aí eu me dou conta de que hoje todo mundo usa rede social. Será que nós usamos as redes sociais com uma finalidade evangelizadora? De divulgação de boas mensagens, de mensagens crísticas, mensagens de amor, de justiça, de paz, de prosperidade espiritual? Será que quando nós resolvemos escrever algo, o fazemos nesse sentido? E à guisa de conclusão, então, André Luiz diz algo importante. Ele fala assim, vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição.
Olha que interessante. A verdadeira vida é a vida do espírito. A vida do corpo é transitória, é fugaz. Por mais que você viva 120 anos, isso não é nada em relação à imortalidade da alma, em relação à eternidade. E para que nós nos projetemos no rumo da perfeição, nós não precisamos de muito. Não precisamos de nenhum alarde, de coisas espetaculares. Não. Nas coisas simples, nós podemos testemunhar o Evangelho de Jesus. E André Luiz diz: Jesus segue à frente de nós, sem dúvida. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois, encerra o André Luiz. Então, o nosso mestre, o nosso maior e melhor exemplo, tem toda uma história de vida contada na tradição dos evangelhos que merece ser refletida, que merece ser imitada. Agora, para isso, nós precisamos, evidentemente, que estudar este evangelho. Ir, inclusive, além, buscando em outras obras da literatura espírita, obras subsidiárias, e não faltam essas obras, o complemento para entendimento de todas as máximas morais deixadas por Jesus. O segundo elemento da trilogia é a espiritualidade. Com relação ao termo espiritualidade, nós observamos que, do ponto de vista da língua portuguesa, espiritualidade é a qualidade do que é espiritual. Ou, uma conceituação mais filosófica, é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Então, espiritualidade nos impulsiona a buscar algo que nós sabemos que é maior do que nós. Maior, mais importante, mais justo. É a espiritualidade que garante a busca por um significado para a vida, para a existência. A espiritualidade nos explica o propósito da nossa existência no mundo. É por isso que todas as pessoas vão atrás desses conceitos que transcende o que é tangível, ou seja, que sai da mesmice humana e vai buscar algo bem maior através de uma conexão para compreender melhor o sentido da existência. A espiritualidade pode ou não estar relacionada com uma religião. Mas também o termo espiritualidade pode estar relacionado ao conjunto dos espíritos, quando nós falamos espiritualidade superior, o conjunto dos espíritos superiores. Aqueles espíritos que integram a falange da verdade, liderada pelo Espírito da verdade, ou de verdade, que é Jesus. Precisamos entender que a espiritualidade está inserida no campo da vivência, no terreno da ação. Ela não é algo apenas conceitual. Ela é algo prático.
Ela significa também o desapego aos bens terrenos e o desapego às pessoas, razão pela qual ela tem um viés libertador. O maior objetivo das pessoas espiritualizadas, aquelas que atingiram um elevado grau de espiritualidade, é o amor incondicional. É o amor sem apego, sem críticas, sem julgamentos. Essas pessoas estão preocupadas em trabalhar, em progredir no espírito, em que pese o esforço da sobrevivência do corpo. E com relação ao terceiro elemento da trilogia, que é o Espiritismo, nós precisamos considerar o que nos diz Kardec no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo? Quando o codificador afirma: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, que derivam dessas mesmas relações entre nós e os espíritos. É o conceito mais prático e objetivo de espiritismo que eu conheço, que a gente pode rever lá na obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Conforme observa o próprio Kardec, a moral proposta pelo Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus. Lembremos que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Consolador prometido. Essa questão da moral espírita ser a moral de Jesus, a gente confirma lá no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Dessa forma, então, a doutrina espírita pode ser considerada uma doutrina cristã, no sentido de que os princípios fundamentais do Espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Tudo que Jesus disse e fez constitui esse código moral de vivência que o Consolador prometido, o Espiritismo na forma de Consolador prometido, vem trazer para nós, cumprindo inclusive o que havia dito Jesus, quando afirmou aos apóstolos que ele ainda não podia dizer tudo, porque as pessoas não estavam preparadas do ponto de vista intelecto-moral. E ele então fez a grande promessa: eu lhes enviarei um Consolador, que lhes esclarecerá tudo que eu não posso fazer agora. Para não deixar dúvidas sobre as relações, melhor dizendo, entre o Espiritismo e o pensamento cristão, Allan Kardec, no capítulo 1, intitulado Caráter da Revelação Espírita, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Olha que interessante. Da mesma forma que Jesus havia dito aos doutores da lei que ele não tinha vindo destruir nem a lei, nem os profetas, a lei quando ele se referia à Torá, agora são os espíritos superiores
membros integrantes da falange do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, que dizem o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. E veja que são três verbos importantes: confirmar, ou seja, atestar; explicar, tirar todos os véus, que era o grande objetivo do Consolador prometido; e desenvolver, no sentido de criar progresso pelo entendimento das verdades evangélicas. O Espiritismo elucida os pontos obscuros do ensino cristão, diz Kardec, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Todos os anos que se passaram até 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, todas aquelas dúvidas, todas as resistências em torno do contexto moral do Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, veio esclarecer. E eles colocam claramente que a doutrina vem para auxiliar essa inteligibilidade, essa admissibilidade das verdades evangélicas. E ele diz mais: veem melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. Durante 1800 anos, a alegoria foi muito utilizada, até como uma forma de contenção da expansão do pensamento religioso cristão. E com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo, agora nós estamos frente a frente com a razão, com a realidade. E os espíritos encerram dizendo: o Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Aquele que foi enviado pelo Pai para nos ajudar. Então, esta explicação dos Espíritos mostra bem claramente que Jesus não veio destruir a Torá, tanto quanto a doutrina espírita não veio destruir o Evangelho. Pelo contrário, na qualidade de terceira revelação, como Evangelho redivivo, o Espiritismo veio tirar todos os véus que escondiam as verdades contidas no Evangelho de Jesus. Verdades essas que muitas vezes foram utilizadas de maneira equivocada por diferentes religiões, com a finalidade de conter os seus profetentes. O Espiritismo é estudado e praticado por aqueles denominados espíritas ou espiritistas. E você poderia perguntar: então o que faz o Espiritismo através dos espíritas? E aí eu recomendo ler a obra O Espiritismo em sua expressão mais simples. Porque na página 9
há uma recomendação, uma explicação muito interessante sobre o que faz o Espiritismo através dos espíritas. Está escrito desta forma: o Espiritismo adoça a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. E está aí o grande segredo de sua rápida propagação. Olha que interessante o que o Kardec coloca nesta obra, O Espiritismo, em sua expressão mais simples, lá na página 9. Primeiro ele coloca circunstâncias em que o Espiritismo atua de uma forma absolutamente crística, adoçando as amarguras das tristezas da vida, acalmando o desespero, a agitação da alma, dissipando incerteza, dissipando o terror do futuro, tratando de eliminar a possibilidade de eliminação da vida, de abreviação da vida pelo suicídio. Mas ao lado de todo esse caráter preventivo, está apresentada a grande consequência da atuação espírita, da parte dinâmica do espiritismo, que são os espíritas, quando está dito que da mesma forma torna felizes os que aderem a ele. Adesão incondicional. Para ser profitente espírita, não basta exclusivamente comparecer ao centro espírita, tomar passe ou água fluidificada. É muito mais do que isso. Para ser espírita, precisa lutar permanentemente no seu processo de melhoria interna, de reforma moral. Esse talvez seja o grande objetivo. Do contrário, todas as máximas do Cristo perderiam sentido. O Evangelho perderia a sua capacidade renovadora, libertadora, consoladora. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base verdades fundamentais que estão em outras religiões. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, mas com uma vantagem, que o Espiritismo independe de qualquer culto particular. O seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. E nós encontramos estas afirmações noutras confissões religiosas. Mas é fato que o Espiritismo, diferente de outras confissões religiosas, ele é libertador. Ele não escraviza ninguém pelos seus princípios religiosos.
É uma doutrina de consolação, mas uma consolação que não é uma piedade piegas. Não. A consolação que o Espiritismo proporciona vem pelo estudo e pela prática dos postulados espíritas. Essa trilogia Jesus, Espiritualidade e Espiritismo é um banquinho de 3 pernas, como eu sempre falo. Se tirar uma perna, você consegue sentar no banquinho? Não. Portanto, ela é indissociável. Ela é interdependente. Ela é interdisciplinar. Estudando o Evangelho de Jesus, compreendendo o sentido da espiritualidade e atuando conforme a orientação da doutrina dos espíritos, nós estaremos, sem dúvida, no bom caminho. Mas também que ninguém se iluda de que isso é fácil, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. Vai ter dor e sofrimento. O desafio é imenso. Estejamos todos certos disso. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.